em chamas, ou inicialmente, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E, na verdade, eu pedi a Deus para trazer de uma forma diferente. Eu pedi a Deus, eu tenho pedido isso a Deus, gente. Para a gente quebrar alguns protocolos habituais da igreja, de mensagem, sabe? Que a gente sempre traz aqui, faz um sarapatel, aquele negócio de pega fogo e aí todo mundo pula e depois vai para casa e não tem pulo em casa, as coisas não continuam, não continuam a existir, não continuam fluindo. Eu acho que é legal a gente descer um pouquinho nas raízes, na base, nos afins da coisa, o porquê as coisas aconteceram. Então, se a gente fosse pregar o tema, talvez no único culto a gente pregaria. 6,13 de Levítico, fogo arderá continuamente e não se apagará. Terminaríamos falando em línguas, orando em línguas aqui, não é? Pulando. Mas e aí, o que aconteceria depois? Eu estava comentando ontem eu fui pregar lá num culto de varões, lá na Assembleia. Estava falando para o pessoal, a ideia inicial, o tema da mensagem, que é Deus confirmará os passos de um homem justo, mas nós estamos vivendo um tempo tão complicado com relação ao homem, que o homem nem sabe que ele é homem, né? Nós estamos com esse desafio hoje de primeiramente provar que o homem é homem, primeiramente provar quem é a pessoa, dar uma identidade para as pessoas, né? E a partir de uma identidade, então, elas começam a se mover. Quando eu ando aprovando qualquer coisa, quando eu ando em cima do muro a respeito de quem é ou quem não é, significa que eu estou com problema de identidade. Eu próprio tenho um problema de identidade, porque nós somos tendenciosos a refletir. Nós refletimos o nosso coração nas pessoas, nós refletimos o nosso coração no que fazemos. Se você pensar, quando você está triste, se alguém pedir para você cantar uma música, você vai cantar uma música triste. Quando você está feliz, se alguém pedir para você cantar uma música, vai cantar uma música alegre. Então nós temos a tendência a refletir. É por isso que até no Ministério de Música não pode ser escolhido a lavantê. Unidunité, eu vou cantar essa que eu estou me sentindo. É necessário buscar no coração do Espírito Santo Senhor, qual é o louvor de hoje, qual é o louvor de amanhã, qual é o louvor para o tema, sei lá, para a semana que vem. É necessário buscar isso, você se conectar com as regras, os fundamentos que ele estabeleceu, para que eu próprio não tente estabelecer o meu fundamento pessoal baseado nos meus altos e baixos, na minha vida circunstancial, que está sempre, sabe, acontecendo. E nós temos isso, não é? Hoje eu acredito que muita gente ficou em casa, não por causa do frio, mas não por ter medo do frio, mas às vezes porque quando o tempo baixa, por exemplo, a Cláudia, o tempo baixa, ela sente lá umas dores, e aí outros sente. Então, quer dizer, somos humanos, né? Temos estruturas humanas ainda, então essa diferença de temperatura externa, ela vai trabalhando. Muitas crianças são atacadas por isso, não é? E se a gente não tomar cuidado, a gente também se move por isso. Se move por essa circunstância, diariamente. Estamos sempre permitindo. E fazemos tudo baseado nisso. E no fim, tomamos a palavra de Deus e enquadramos a palavra de Deus nisso, nessa forma de ver e de viver. E não pode, ao contrário. Nós temos que ser enquadrados à palavra de Deus. E não enquadrar a palavra de Deus a gente, mas sermos enquadrados nela. Então, se ela tem um formato angular, então nós vamos nos encaixar nesse formato. Eu sou quadrado, eu sou redondo, eu sou retangular, vou me tornar angular, porque a palavra de Deus é angular. Então, se a palavra de Deus diz alegrai-vos sempre, o que é que eu faço? Perdoa o teu irmão, o que é que eu faço? Ame o teu irmão, o que é que eu faço? Acabou. Estou ficando angular. Sei lá se é um triângulo, né? Mas sabe o que é a pedra angular? É a pedra que sustenta as duas paredes. Né, que dá o sustento. Tirou ela, a parede cai. Então, existe um espaço que é somente dele e ele não aceita ser tornado de outra forma. Ele não encaixa no lugar quadrado, no lugar redondo, minha forma de ver. É por isso que eu pedi a Deus para a gente estar compartilhando, trazendo. Não é trazendo nova mensagem, não tem nada novo, gente. A mensagem é a mesma coisa, só uma forma diferente de ver, da gente, sabe, enquadrar dentro desse contexto onde vai fortalecendo, criando a estrutura dentro da gente. Criando a estrutura no qual você tem aí força, um enfrentamento diferente, sabe? Um enfrentamento diferente. Eu quero começar não pelo nosso primeiro slide,
A semana passada a gente falou sobre comunhão, que nem deu tempo continuar, que teria comunhão e oração, mas eu vou terminar rapidinho aqui, passar rapidinho aqui, para a gente chegar em oração, nem vou, eu ia dar uns toques aí, mas não vou não. Pronto, está aqui. Nosso próximo tópico seria a oração da semana passada, que paramos aí e não continuei. Então nós vamos falar um pouco sobre oração, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 1, não precisa colocar, Henrique, por gentileza, não põe aí, para todo mundo abrir a Bíblia, seja no celular. Se você vai abrir a Bíblia no celular, eu só te peço que coloque no modo avião, para você não se distrair. Né? Porque geralmente, sabe, quando você vai sair numa rua que é difícil, não tem carro, até você chegar na porta. Quando você chega na porta, todos os carros, parece que o farol abre, né? Assim também é o celular. Não está chamando nada. Quando você abre para ler a Bíblia, começa a aparecer as tarjinhas do Zap e desperta a sua curiosidade. Mesmo você dizendo assim, não vou ver, mas sua mente fica olhando, procurando. Será quem é? Todo mundo encontrou o 2 Timóteo aí? Eu falei segundo, né? Capítulo de número 1, verso de número 7. Verso número 6. Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos até mudar um pouquinho, vamos ler o verso número 3 a seguir. Paulo fala assim para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, preste atenção que talvez a Bíblia de todos nós aqui tenha um subtítulo, e a importância de você, quando estiver lendo a Bíblia, gente, quando você estiver lendo um texto, você não parar no subtítulo. Quando você estiver lendo um texto que precisa completar, você não pare, não desvie a tua atenção do subtítulo. O subtítulo é uma bênção para te dar para uma leitura temática, mas ele não é uma bênção para uma leitura corrida. É uma bênção. Você quer saber, no texto sobre oração, está lá um subtítulo, né? A partir daqui vai falar sobre oração dentro do texto. Mas para uma leitura corrida não é uma benção, porque ele rouba a tua cena. Você desvia os olhos para ler o subtítulo e você sai do contexto do texto. Então, aqui Paulo continua dizendo o porquê. É por isso, por esta razão, por este motivo, por causa disso. Ele conecta o próximo verso, né, o verso 6, diretamente ao início do texto, para você entender o que está acontecendo com o jovem Timóteo aqui, ou com o pastor Timóteo, né? E ele quer trazer para Timóteo uma instrução, algo que levante ele. E é legal isso, porque se tem alguém que tinha experiência, né, para motivar a gente hoje, é Paulo, a ponto dele dizer assim, não é Deus que diz, sou eu que digo, e está na Bíblia. Isso é louco, né? Isso é maravilhoso. Porque tem passagem que ele diz assim, não Deus, mas eu digo, e está aqui. Porque esse cara teve uma experiência fundamental com Deus. Então ele diz aqui, o verso 6, só parei um pouquinho para vocês entenderem. Quando vocês estiverem fazendo uma leitura corrida, não desvie os vossos olhos para o subtítulo, até porque para que você tenha a liberdade também de, às vezes, dar um título para seu texto. Alguém já ouviu falar aqui da Bíblia de estudo indutivo? Pouca gente. O que é a Bíblia de estudo indutivo? É uma Bíblia que não tem subtítulos, em nenhum capítulo. Você lê o capítulo e você dá o título que você quiser. Ou seja, de acordo com o seu entendimento. Para tirar aquele condicionamento técnico ou mecânico das coisas, sabe? Você olhar, você ler e compreender. Entendi isso aqui. E eu daria esse título. Eu vou fazer isso aqui em breve, está no meu coração, né? Eu até coloquei lá no meu papelzinho, pregar mensagens aqui sem o título, só chegar e pregar e pedir para vocês colocarem um título que vocês quiserem. Né?
E vou ver aí o que, que vai dar, o que, que vai acontecer nos títulos da mensagem. Que tipo de mensagem, que tipo de título você daria para o que o Marcos pregou aqui agora, né, o que ele leu e comentou. Se você ouvir de novo, e claro que você vai ter que ouvir de novo para fazer isso, né? Mas vou voltar para cá, né? Então, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Só ler até aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Se você prestar atenção, Paulo dá aqui é uma adrenalina, uma injeção de adrenalina que Paulo está dando em Timóteo, não é? E qual é? A Bíblia diz que o propósito da profecia, qual é o alvo da profecia? Uma palavra profética, ou alguém falar profeticamente para alguém. O que a profecia faz? Ela tem o objetivo de fazer três coisas. Alguém se lembra? Alguém poderia falar uma, pelo menos? Falei, Gui, você falou? Consolar. E a outra? Exortar. Mas a palavra exortar lá, que é levantar e colocar de pé, né? Colocar de pé, consolar e edificar. Essa é a ideia da profecia. Então, Paulo aqui está escrevendo para Timóteo, num tempo muito difícil. Num tempo muito difícil. A máquina das trevas, o trabalho da máquina das trevas é criar, porque eu comentei sobre o subtítulo, porque no meu comentário entraria esse trabalho um trabalho do inferno, essa ação do inferno de criar ações divididas em nossas vidas e não uma ação contínua. Porque a ideia de perseverança está ligada numa ação contínua. Eu ainda estou aqui. E eu poder dizer isso por 10, 15, 20, 30 anos, eu ainda estou aqui. Né? Eu brinquei com o Rafinha, que ele traz boas notícias e más notícias, mostrando que eu estou velho, mas, por outro lado, que eles ainda estão aí na mesma caminhada, na mesma pegada, e por anos, e ele casou e tem família, e é pai, vai ser avô, e a gente se encontrar daqui a mais 15 anos, 20 anos, ele, pastor, ainda estou aqui. Nós ainda estamos aqui. Mas o trabalho de Satanás, Jesus disse, ele não virá se não for para. Ele não virá, ele tem um alvo, ele cria um projeto, ele desenvolve, ele estuda, ele maquina, ele examina, ele prepara tudo, e quando ele sai para vencer. Então, o que nós precisamos entender, que Satanás não... A Cláudia diz, né, que o diabo não está brincando de ser diabo, ela gosta muito de usar essa expressão. Né? Quando ela quer dar uma paulada em alguém, ela fala isso. O diabo ele não tem esse tempo de férias e de folga que a gente tem, de descontração, vamos fazer um churrasco, vamos para a praia, ou vamos sair apenas para andar do nada. Não, gente, não, ele não tem isso. Ele não tem isso. Jesus disse que no reino espiritual existe só duas posições, sim, sim e não. Somente essas duas. Não existe um talvez, não existe um em cima do muro. Alguém diz, olha, fulano está em cima do muro. Não existe muro. Não existe muro, simplesmente uma linha tênue, fina, quase invisível, mas está ali, onde eu estou nela ou não estou nela. Somente isso. Não existe muro. Então aqui Paulo está trabalhando Timóteo com essa ideia, agora com essa ideia da profecia, exortar, colocar de pé, levantar, edificar. Paulo traz isso, ele desperta, ele tira a memória de Timóteo da luta que ele está enfrentando, porque era a perseguição da igreja, a perseguição contra a igreja do governo na época, do governo romano, além da perseguição dentro da igreja dos anciãos ali, antigos, os velhos, que ficavam pressionando o cara.
querendo parar o cara. A perseguição religiosa que Paulo sofria por parte dos judeus, não é? E imagine Timóteo, que segundo a história, ele tinha, sei lá, entre 17, quando começou a seguir a Paulo, entre 17 e 25 anos, ou 17 e 30 anos, vou estender um pouquinho mais, mas era um menino para aquela época. Para esses dias, não. Esses dias nós temos meninos aí, cara, bombas na mão de Deus, e tem liberdade para isso. Mas naqueles dias, para você ter uma ideia, para ser preparado, começar a ser preparado para o sacerdócio, tinha que ter 30 anos. Tinha que ter 30 anos. Então o sacerdote, ele atuava no ministério por pouco tempo nos dias dos sacerdotes. Não era tantos anos assim. Porque ele já começava, só tinha liberdade de começar com 30 anos. Então Timóteo era um menino, e agora ele está sofrendo pressões, está sendo combatido, e Paulo então vai ativar ele, vai dar uma injeção de ânimo. Então ele começa a trabalhar, a mente dele lembra. Eu me alegro lembrando da fé da sua avó. Uma fé que era sem fingimento. A fé da sua mãe, uma fé pura e genuína. E eu acredito, olha o que ele diz, né? Primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que a mesma fé que tem no coração da dona Eunice também está dentro de você. A mesma fé, eu estou certo. Por que ele não diz que você tem? Ele disse, eu estou certo, convicto. Porque ele quer levantar Timóteo, quer colocar Timóteo de pé, ele quer fortalecer ele, dizer, cara, o diabo não virá, ele tem plano, ele projetou, ele trabalhou, ele usa as pessoas em volta, ele vai usar a circunstância, ele vai usar o governo, ele vai usar os meios financeiros, ele vai usar tudo que ele tiver em mãos, do lado de fora, para te atacar. E é preciso que ele não encontre nada dentro de você que dê campo a ele. É preciso que ele não encontre nada dentro de você. Se ele não encontrar nada dentro de você, como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, acho que é 14:30, está por ali naquela região, Jesus disse assim, vamos sair daqui agora, pega os discípulos, vamos sair, gente, vamos sair, porque o príncipe deste século está vindo aí, ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Ele está vindo com toda a força dele, ele está vindo com toda a carreata dele, mas ele não tem nada em mim. Ele precisa encontrar alguma coisa em mim e em você. Ele precisa encontrar um espaço, uma brecha, sabe, para que ele atue, para que ele continue trabalhando, fazendo o trabalho dele. Mas se ele não encontra, ele vai ter que contornar. Vai ter que contornar. Isso é maluco, porque a Bíblia diz que o inimigo atua nas sombras, né? Nos ensina que ele atua nas sombras. E umas noites aí passadas, foi uma noite de muito pernilongo em casa, umas 2, 3 noites. Eu nunca vi tanto pernilongo. A gente ficou procurando poças de águas ali em volta, pensando, será que é na construção? Eu subi na laje do vizinho ali, fiquei olhando em cima da laje para ver se tinha foco de alguma água, olhei na nossa lavanderia. Eu disse, cara, de onde esses caras estão nascendo, né? Era pernilongo demais, lá em casa não tem tanto pernilongo assim. E a gente não tinha nada. Aí fiquei procurando na gaveta, tinha acabado os líquidozinhos, porque fazia tempo que não tinha. Acabou lá aqueles líquidozinhos de tomada, não tinha aquele aspiralzinho para soltar aquela fumaça desgraçada que acaba com o nariz da gente, resseca a boca, resseca a língua. Aquilo mata a gente primeiro e o pernilongo ainda fica pulando naquela molinha, né? Mas não tinha nada disso. Aí até pensei, cara, o que é que eu vou fazer? Eu disse, já sei. Aí fui para o quarto da Renata, a Renata fechou o quarto, eu disse, fecha o quarto aí, fui para o quarto da Renata, fiquei batendo nos lugares escuros, porque o pernilongo, quando eu batia no claro, no branco, não saía nada. Quando eu ia naquele lugar escuro, passava o paninho assim, pernilongo. E eu tomo de camisa. Até 2 horas da manhã, chicoteando o pernilongo. Não tinha raquete também, mano, tinha, né? Então eu pego a camisa, uma camiseta, acabei com eles no quarto da Renata e disse, fechei a porta, filha, agora fica aí que eu vou para o meu quarto. Fui para lá, Cláudio estava lá, né? Fechei a porta do quarto também, vou para lugares escuros. Descobri que o pernilongo gosta de lugares escuros, portas pretas, roupas penduradas, ele fica escondido, debaixo da cama, se a cama tem espaço. E aí balançava, mexia nos lugares escuros, o pernilongo saía, pau nele. Mexia de novo, o pernilongo saía, pau nele. Porque ele gosta do lugar das trevas.
Mas se eu estou na luz, ele não tem força. Se você está na luz, Satanás vai ter que contornar. Ele vai procurar um lugar escuro em tua vida. Ele vai procurar uma brecha. Paulo diz a igreja de Éfeso, não dê lugar ao diabo. O que é que ele está falando? Cara, vai para a luz. Ilumina esse lugar, projeta a verdade nesse lugar, deixa a verdade entrar nesse lugar. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo. Jesus é a suficiência para nossas dificuldades. Ele é a suficiência. Paulo diz, eu terei prazer nas fraquezas, me alegrarei nas tribulações, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, reconhecendo as minhas fraquezas, eu sei que somente com ele eu consigo. Se o diabo está invadindo a minha vida, se o diabo está tendo êxito, eu vou me levantar contra ele, para que ele contorne. Aí Pedro escreve, portanto, é Pedro que escreve, sujeitai-vos a Deus. Tiago, Pedro, todos eles pensavam assim. Só um escreveu. É importante nós entendermos isso, porque senão a gente vai ficar sendo parado o tempo inteiro, gente. E ele vai conseguir, ao invés de criar a energia, deixar a energia contínua, né? A energia contínua, vocês sabiam que essa lâmpada agora não está piscando, porque ela é LED, as novas, né? Lâmpada de LED não pisca. Mas as lâmpadas antigas ficam piscando. Só que a gente não vê, os nossos olhos não conseguem alcançar a velocidade com que ela pisca, mas ela está piscando o tempo inteiro. Se você colocar algo que deu uma marcha lenta dela, desacelere, você vai ver ela piscando. E tantas vezes que ela consegue ficar acesa. Hoje o LED não pisca mais, ele fica contínuo. Por isso que é menos prejudicial também para a nossa visão e não aquece tanto. É só para você entender que às vezes você pensa que, cara, o inferno está trabalhando, está atuando, está entrando, sei lá, tentando me parar, e vou falar, pastor, mas aí o diabo vai parar de me atacar? Não, ele não vai parar de te atacar, mas você vai estar vendo, você vai estar atento, você vai estar ligado. Você vai estar ligado. Você acha que porque eu saí espanando no lugar escuro, acabou o pernilongo? Não. Mas aí, quando eu deitei, a Cláudia ficou deitada na cama, porque ela ficava me ajudando, né? Feito a mulher do português que fica dentro do carro, e o português tentando destravar o carro por dentro, e a mulher dizendo, para a direita, para a esquerda. Ela estava deitada na cama, ela disse, amorzinho, pousamos lá no teto. Ela não enxerga direito, mas ela... Quando ele vinha para o claro, ela via. Ele vinha para o claro, ela via. Aí eu, pau neles. E não pode bater direto assim, porque alguns já estavam cheinhos, né? Então mancha toda a parede. Você tem que bater de lado. E aí no outro dia nós fomos e compramos lá uma coisinha para tomada. E graças a Deus acabaram os pernilongos. Então, só para você entender, né? Paulo aqui ele está levantando Timóteo, porque ele sabia que se o inferno conseguisse parar Timóteo, se as tribulações, as coisas que cercavam ele conseguisse parar, desacelerar ele, parar ele, o diabo ia encontrar espaço. Ia encontrar espaço. Porque no momento em que você para, você sai desse fluxo do Espírito. Esse fluxo do Espírito. O Espírito é vida. O Espírito é vida. O Espírito não é comparado apenas com água, ele é comparado como uma correnteza. Ele é comparado como uma cachoeira, como uma água que se move. Como uma água que se move. É tanto que a Bíblia diz, quando você lê no livro de Gênesis, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando você vai ler lá sobre o abismo, ou a face das águas, é água parada. Ele estava sobre, ele não estava dentro, ele estava sobre. No momento em que é projetado, as coisas começam a fluir. Começa a acontecer, a vida começa a acontecer, a vida começa a passar. Porque quando projeta o Espírito, a vida acontece. Então, quando o diabo consegue me desacelerar, quando ele consegue me parar, ele encontra espaço em mim, ele encontra brecha em mim. Lê aí, abre aí a tua Bíblia no livro de Éfeso, rapidinho comigo. Vá para Éfeso, capítulo número 5 aí. Éfeso, capítulo 5. O verso número 9. Não, vamos ler 8, vamos ler 8. 5, 8. Todos encontraram aí? Amém? Então está escrito assim, porque antigamente vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, portanto andai como filhos da luz.
Antigamente vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, então andem como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Essa palavra provando é examinando, é sabendo, é experimentando, é sabendo o que é vendo. Ele disse: se você andar na luz, você vai ver. Se você andar na luz, você vai entender. Se você andar na luz, você vai discernir. Sabe, gente, eu estava essa semana, fui ver um carro com a Cláudia. Na sexta-feira, eu estava voltando com o irmão Ivanilson e a irmã Neide do hospital. Aí o cara mandou uma mensagem para mim, um carro que eu tinha deixado contato. Aí ele falou: eu sou o rapaz do carro e tal, e ficamos em contato ali. Sexta-feira era 1h da tarde, né, quando voltamos, 1h30. Umas 2 horas, por ali. Aí eu continuei conversando com ele, quando foi 4 horas ele parou de falar comigo. Eu falei: eu quero ver o carro hoje. Aí ele parou de falar comigo, voltou a falar comigo só às 17 horas. Ah, dá para ver sim e tal. Aí eu falei: eu moro aqui perto de Osasco, onde é que fica? Ele falou: você pode ver em Osasco. Eu falei: tá bom, aonde? No estacionamento do Carrefour. Aí eu disse: já marca agora que eu vou lá, estou pertinho aqui. Aí ele silenciou. Aí voltou a falar comigo 5h20. Ah, dá para você ver 5h30. Ele sabia que de 5h30 até 6 horas é só que eu ia chegar lá. Aí eu disse: também, tudo bem, então estou indo para lá. Fui lá para o Carrefour, quando cheguei lá às 5h30, ele disse: às 5h30 vai dar, às 5h30. Só que eu não chegava lá às 5h30. Mas aí eu fui com a Cláudia, chegamos lá, eu falei: cadê já estou aqui. Aí ele falou: o carro está com a minha cunhada, ela está aí no Carrefour, tá bom, ela vai trabalhar aí, sei lá. Aí eu falei: já estou aqui. Ele falou: ela falou que vai atrasar meia hora, então vai chegar só às 18. Eu falei: sem problema, vou ficar aqui com a minha esposa, tomar um café. Eu disse: me diz a placa do carro, se o carro está aqui no estacionamento. Eu falei: me manda só a placa do carro. Aí silenciou. Quando foi 6h20, ele mandou a mensagem dela, ela dizendo: já estou aqui no Carrefour. Aí, legal, aonde está? Na mensagem ela disse onde estava, eu saí de dentro do Carrefour, fiquei lá dentro, fui no estacionamento, ela estava lá, no carro, uma Captur novinha, né? 20 mil quilômetros rodados, 2021. Aí olhei o carro, não tinha o que falar, porque um carro com 20 mil é zero, cheirando a novo. Aí eu falei assim: a senhora poderia me emprestar o documento do carro? Aí ela: ai meu Deus, esqueci em cima do sofá. Aí eu falei: mulher, esqueceu o documento? É difícil. Tá bom. Aí eu falei: o carro é da senhora ou do rapaz com quem eu estou falando? É meu. A senhora comprou zero? Eu comprei zero. Comprei em 2021. Falei: tá bom. A senhora só me ativa o preço de novo? Ah, ele falou que o senhor vai falar com ele. Eu falei: ah, tá bom. Aí voltei para casa. Eu falei: gostei do carro. Se depender do carro, eu compro. Aí eu vou ficar com ele. Aí voltei para casa. Aí na sexta-feira eu fui na Verdade e Vida. Quando eu entrei na igreja, fechei o olho, o Espírito Santo falou: tira o coração do carro. Aí eu cutuquei a Cláudia, falei: tira o coração do carro. Nem fala para ninguém, eu estou falando para vocês aqui. Mas estou só contando o testemunho da direção. Aí eu falei: depois eu te falo. Aí nós fomos para casa, terminou o culto, a gente foi embora, às 10 horas, né? Aí cheguei em casa, ela falou: foi porque você falou? Eu falei: Deus falou comigo, tira o coração do carro, e me deu todos os detalhes. Não é para a gente não continuar essa negociação. Tem coisa errada. Primeiro que o cara me segurou até 6 horas, que não dá para você consultar nada, falar com ninguém. E fui falando e falando. Aí eu falei: vou te falar qual é o próximo passo. Ele vai me ligar quarta, sábado ou domingo, pedindo o sinal para segurar o carro, porque tem alguém mais interessado. Aí foi tão interessante, porque quando foi 10 horas da noite, ele nem esperou sábado ou domingo. E aí, gostou do carro? Eu falei: já falei que gostei, já te mandei a mensagem. Ah, legal. Ele disse: só que você vai ficar mesmo, porque senão eu já tiro do anúncio. Eu falei: não, gostei do carro, cara. Dependendo do carro, segunda-feira eu quero levar numa perícia cautelar para ver direitinho. Aí ele falou: então, para mim tirar do anúncio tem que dar um sinal. Aí eu falei: o sinal de quanto? Ah, de uns 2.000, tá bom. Aí eu falei: se a minha palavra vale menos que 2.000, então vende o carro para outro. Eu estou te falando que eu vou ficar com o carro e segunda-feira eu vou levar na cautelar. Mas se a minha palavra vale menos que 2.000, pode vender o carro para outro. Ele falou: então tá bom. Acabou. Vocês estão entendendo que se você andar na luz, você vai ver o pernilongo. Vai ser fácil. Se você não vê claramente, Deus vai te falar: o pernilongo está ali, ó.
A importância de nós entendermos isso, estarmos despertos, porque Deus quer falar com a gente, quer nos dirigir, quer nos orientar. Ele quer. É o desejo dele. Vamos voltar aí para o verso número 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove elas. Antes, porém, reprove elas. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Dá uma olhada que Paulo está falando. Dá uma olhada que Paulo... Sabe o que é que Paulo está falando? Que existe uma responsabilidade da igreja, identificar a evidência do Satanás, para que ele não fique oculto e não continue trabalhando na vida de outras pessoas. Ele diz, você que está na luz, você pode ser uma candeia para pessoas que estão em volta da sua vida. Quando você reprova, elas não podem mais ficar escondidas. Quando você reprova, ele diz, reprovai. Olha, ele diz, né? Antes reprovai. A palavra reprovar aqui, que também tem um contexto de denúncia. De denúncia. Não aprovar, não aceitar, denunciar. Né? Porque você se torna uma candeia para quem está nas trevas. Você se torna um ponto bom, maravilhoso e abençoador para a sua família. Quando Jesus diz lá em Mateus, ele diz assim, vocês são luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada para pôr embaixo do alqueire, antes põe ela no velador para que ela ilumine todos que estão na casa. Ele dizia, assim também vocês andem como luz, praticando as boas obras, para que as pessoas glorifiquem a Deus através das suas boas obras. Andando como luz. E ele continua aqui em Efésios ainda, né? Verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, olha aí, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, há uma expectativa no coração de Deus para atuar através da igreja, para guardar, muitas vezes, uma nação através da igreja, mas ele diz que a igreja tem que ficar de pé. Porque essa palavra aqui, diz levanta e resplandece, é ficar de pé, é como alguém diz, eu estou aqui, pode contar comigo, eu não concordo com o que está acontecendo, mas eu preciso de luz para isso. Eu preciso estar iluminado, porque quando eu não concordo, quando alguém diz assim, o caminho está errado, tem que ter um caminho. Tem que ter um caminho. Não adianta eu dizer apenas para a pessoa, essa estrada não vai para Samaria. Aí o cara, mas para que lado é Samaria? Também não sei, só sei que essa estrada não vai. Cara, dizem que para quem está perdido, todo caminho é caminho, não é? Não, quando é preciso que eu fique de pé, para que Cristo me ilumine. Então eu consigo não apenas reprovar as obras das trevas, porque não há reprova se não houver reconhecimento. Não há reprova se eu não reconheço. Então existe uma iluminação, uma disposição de Deus, quando a gente pega esse tema nosso, né? Esse tema do verso, né? A chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Eu vou fazer isso pela manhã eu vou tirar a cinza, vou organizar a lenha, vou colocar a lenha nova, vou organizar o sacrifício sobre a chapa e vou tocar fogo, deixar coisas fluir. Aí à noite eu vou fazer isso de novo, colocar lenha, organizar. A ideia é essa. A ideia é que eu ande na luz. Se você pensar, a sala de sacrifício nunca estava no escuro. Nunca estava no escuro. Estava sempre toda iluminada. Porque é um espaço onde a chama está levantada. Mas quando a chama não está em alta, ainda que haja brasas, o ambiente está no escuro. Então ele diz, é preciso que vocês fluam, se projetem. Aí Paulo diz, Timóteo, é por isso que eu quero lembrar para você quem você é, cara. Quem você de fato é. Você tem uma fé não fingida. Você tem um dom com você que foi entregue através da imposição de mãos. E qual é o único dom que a Bíblia nos mostra que pode ser dado por imposição de mãos? É o dom de línguas. A oração em línguas.
É o único dom que a Bíblia nos mostra, nos ensina, que pode ser dado por imposição de mãos. Ele disse, por isso eu te aconselho que você desperte o dom de Deus que foi dado pela imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, ele diz, desperta isso, cara, entra em oração. Ora em línguas, desperta o teu espírito, e Cristo vai te esclarecer. Desperta tu que dormes, levanta do meio dos mortos, e Cristo te iluminará. Você está aí vendo pessoas crescendo como montanhas, problemas crescendo como montanhas, dívidas crescendo como montanhas. Você está vendo, sei lá, uma dor na unha, parece que o coração está parando. Você está vendo uma dor de cabeça, parece que arrancaram metade do seu corpo. Eu disse, ora em línguas que Cristo vai te esclarecer que isso é só um mosquitinho pernilongo. Que ainda que ele te pique, não vai fazer nenhuma diferença nos 8 litros de sangue que você tem no corpo. Mas isso é um fingimento. É assim que muitas vezes o cristão deixa o diabo encher até transbordar. Porque o fato de nós estarmos de pé não significa que ele não virá. Não significa. A Bíblia diz na profecia de Gênesis, da semente da mulher vai vir um, da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Mas da semente da serpente vai vir um que vai picar o calcanhar da semente da mulher. Então significa que Satanás, de alguma forma, ele tem alguma eficácia em algumas investidas, mas o que ele não pode é encontrar morada. O que ele não pode é encontrar um lugar para ficar. Como diz um dos livros do Kenneth Hagin, que ele diz, os pássaros podem até voar na sua cabeça, eles só não podem fazer ninho. Eles só não podem se aninhar. Eles só não podem encontrar uma zona de conforto onde ele fica tanto tempo que eu não percebo ele. A importância, e tem uma das coisas que às vezes a gente deixa passar, gente, que está em Efésios, vai para o capítulo 6 aí, só vira uma página. Capítulo número 6. Hoje eu estava até uns 2, 3 minutinhos conversando com o Jack sobre essas batalhas. Verso número 10, 6:10, diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia ruim, ou no dia mau, no dia difícil, no dia de conflito, no dia de tribulação, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Presta atenção aqui, o verso 12 que diz, a nossa luta não é contra a carne. Todas as vezes, 100% das vezes que eu tiro o foco de quem é o meu verdadeiro adversário, para focar em quem não é o meu adversário, eu me distraio e dou espaço. Todas as vezes que eu começo a focar nas pessoas, no defeito de fulano, no defeito de ciclano, sabe, todas as vezes que eu começo a focar, eu vou abrir uma porta para as trevas. É só começar a focar. Porque eu vou ter sempre pessoas problemáticas em volta de mim, e as pessoas sempre vão ter pessoas problemáticas em volta dela. Então, eu estou falando de mim como um problemático, e de mim como alguém que vai ter pessoas problemáticas em volta. Porque pessoas são diferentes. Pessoas são fortes, pessoas são fracas, pessoas são maduras, pessoas são crianças. Então Paulo diz, a tua luta não é contra pessoas. A tua luta é contra as trevas. Mas quando você tirar os seus olhos de quem é o teu adversário, ou seja, desviar o teu ouvido de quem é o teu adversário, que os teus olhos devem estar em Jesus, mas às vezes o ouvido ouve os burburinhos das trevas. Quando você desfocar do verdadeiro adversário e você ficar focando em pessoas, certamente você vai abrir a porta para as trevas. Você vai virar as costas para quem você não deveria virar as costas. Ele diz, porque essa é a verdadeira luta. A luta é espiritual. Então, qual é a obra de combate de Satanás? É colocar dentro de você uma ideia tão gloriosa para ele, que você vai pensar que ele não está no ambiente. Porque ele está nas sombras, escondido, atribuindo muitas vezes as coisas ao acaso, para que a gente foque nas pessoas. E aí a gente fica chateado com pessoas. Minha filha, meu Deus, minha filha veio para o culto hoje, nem
Nem me ligou pedindo uma carona, só porque eu estou de moto. Ai, quando está de carro, quer carona? Quando está no frio? Não vou mais falar com ela. E daí por diante, a gente faz muito isso. E a gente faz muito isso. A gente te desvia o foco. Foi como Timóteo estava enfrentando. Timóteo estava enfrentando, gente, a luta contra a perseguição do próprio ministério de Paulo. Ele, como sendo um filho na fé de Paulo, estava também enfrentando essa luta. A luta contra a perseguição do governo. Então ele está focando. Quando você se enfraquece na fé, você perde a verdadeira visão de onde você tem que olhar, para onde você tem que olhar. E aí fica totalmente carnal, totalmente humano, totalmente vulnerável, fraco, fragilizado. E o inferno vai entrar e vai combater e vai parar. E vai parar. Muito sensível. Quando a gente está fraco na fé, a gente fica sensível. Todo lugar que toca dói. Se a pessoa está conversando e chegou perto e parou e disse, falou mal de mim, está falando mal de mim. Hipersensibilidade, aquela pele indo, sabe? Você já conseguiu quebrar o ovo e a gema e ficar envolvida aí naquela pele tão fininha, está assim. É muito ruim você conviver com pessoas assim, porque você fica com dedo, sabe? Com dedo, será que eu posso falar? Será que eu posso pensar? Será que eu posso olhar para o lado? É muito ruim, porque super alta hipersensibilidade. Então a gente precisa amadurecer. Eu me lembro da Márcia, a Márcia do Eldes, ela fala assim, a gente tem que ser mais cascadura. E pensa uma mulher cascadura, né? Pensa uma mulher que tem uma casca dura, firme, poderosa, vou ser honesto. O diabo pressionando e ela firme, forte, continuando. Tem que ser mais cascadura, a gente tem que ser um pouco mais insensíveis a essas tentativas de Satanás de nos distrair, de tirar o nosso foco, tirar os nossos olhos daquilo que realmente precisa estarmos. Essa frase aqui, pega essa frase aí, peguei essa frase do Atmani. Esse cara passou 20 anos preso, mais ou menos 20 anos na cadeia, gente. 20 anos na cadeia, escreveu livros extraordinários para a gente, sabe? Permaneceu na fé, um homem de oração. Ele diz assim, a oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência na oração seca o homem interior, nada pode substituí-la, nem mesmo a obra cristã, nem mesmo o que eu faço. O que eu faço aqui, gente, pode se tornar algo tão vazio e tão mecânico, tão natural, tão ruim, que eu fico trabalhando para vocês. Eu posso ficar aqui, gente, passar a vida aqui, subir aqui pregando o evangelho, chegar aqui e preparar, já tenho bastante coisa guardada na cabeça, já tem muitas mensagens preparadas, e eu chego aqui, prego para vocês e estou vazio, terminou, graças a Deus terminou. Ai, meu Deus, hoje eu não, meu Deus, hoje a Rita estava conversando e eu queria ir embora. É verdade, pode ser, gente, podemos entrar nesse túnel do inferno, de Satanás, de alto eu, do ego. Eu não preciso mais de Deus. Eu quero dizer para vocês que a gente não tem super-herói, gente. Todos nós precisamos disso. Paulo está ativando aqui, mas no capítulo 9, o verso número 27 de Coríntios, ele diz, eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não aconteça, depois de ter levado muitos à vida, estou falando com as minhas palavras, eu não venha a ser reprovado. Ele está dizendo, cara, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou atuando, mas eu tenho que cuidar de mim também, eu tenho que me alimentar também, porque pode ser que todo mundo que eu estou pregando e ensinando alcance o alvo que eu estou falando para eles, mas eu não consigo alcançar. Então eu preciso renovar isso diariamente, eu preciso restaurar isso, eu preciso trazer isso, eu preciso dessa brasa no altar, eu preciso dessa lenha no fogo, eu preciso acender, eu preciso alinhar o sacrifício, eu preciso todo dia, todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Para que depois de muitos anos eu apenas não diga, eu ainda estou aqui. Eu diga, gente, eu estou aqui. É diferente. É diferente. Tal qual disse as palavras de Caleb, há 45 anos, Deus de Josué disse,
Oh, perdão, Moisés disse, na terra que você pisar a planta do seu pé será tua. E a terra é essa, é Leblon. Isso tem 45 anos, hoje eu estou com 85, eu não. No caso, o Marcos, né? O Marco, quando eu quero pensar que estou ficando muito velho, eu desvio o meu pensamento e penso que quando eu aceitei Jesus, foi o Marco que me levou para o altar. Eu fico feliz. Hoje eu estou com 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor daquele tempo. Estou no mesmo vigor, na mesma disposição. E alguém provavelmente disse para ele, mas tem gigantes lá. Ele disse, eu sei que lá tem gigantes. Eu sei que os anaquins moram lá, mas o Senhor me dará força, me capacitará. Ou seja, o Deus de 45 anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Será o mesmo Deus de amanhã. Será o mesmo Deus para qualquer um que invocar Ele. Será o mesmo Deus para quem clamar. Então o que eu preciso é ativar a fé, porque Ele não está longe. Ele não se afastou porque você falhou. Ele não se afastou porque você enfraqueceu. Pelo contrário. A Bíblia não diz que aqueles que buscam a Deus, ele vem andando de volta. Diz que ele se mostra que existe, que está ali. Ele se revela. Porque depois que Jesus desceu, mandou o Espírito Santo, nunca mais ele foi de volta. Ele ficou, veio para habitar conosco, está em nós. Então o que eu preciso é colocar isso de pé. Fique de pé então junto comigo, por favor.